Também tem um acordo com a variação geral da conjuntura de que esse processo eleitoral é um processo golpista que se dá no meio de um golpe de Estado. São eleições manipuladas e que elas servem para, em última análise, impulsionar o golpe de Estado. Mas eu quero me deter mais no tema do Hangout, que é uma pergunta, o Haddad, ele foi adotado pelos Rothschild? Essa é a pergunta. Então, o imperialismo, anteriormente, e por absoluta falta de opção, ele chegou a sinalizar um possível apoio ao Bolsonaro, principalmente em função do cérebro econômico do Bolsonaro, ser o banqueiro Paulo Guedes, que é um homem de confiança dos monopólios. Isso se deu no período de indefinição da candidatura do PT, com a demora em definir o Haddad como candidato no lugar do Lula, e quando o Haddad ainda tinha 4% das pesquisas. Então, nesse período, houve um namoro dos monopólios com o Bolsonaro. Porém, após o fracasso eleitoral do atentado forjado, aquela facada fake no Bolsonaro, parece que o imperialismo ele meio que vem mudando de postura. Aquele atentado ele tinha por objetivo de criar uma comoção nacional, projetar a candidatura do capitão aposentado, para que ele pudesse vencer a eleição no primeiro turno. Mas não aconteceu. No máximo, esse episódio serviu para evitar uma queda brusca nas pesquisas do Bolsonaro. E serviu também para estabilizar a candidatura do Bolsonaro num patamar um pouco abaixo de 30%. Em contrapartida, aumentou muito a rejeição do Bolsonaro. E com o crescimento rápido do Haddad, e a consequente polarização entre os dois candidatos, quer dizer, nos dois extremos, e foi a falência e o centro. Ficou claro, digamos assim, a impossibilidade da vitória do Bolsonaro no primeiro turno. A última pesquisa do Ibope, ele coloca a possibilidade, inclusive, de que o Haddad pode vencer o Bolsonaro no segundo turno. De 43% a 37% para o Haddad. Então, nesse momento, o imperialismo começa a se desfazer do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, na verdade, nunca foi o candidato natural do imperialismo. Apenas o imperialismo ele se aproximou do Bolsonaro por absoluta falta de opção. E desde o começo, a burguesia imperialista não conseguiu emplacar o seu candidato, que seria um candidato outsider, antissistema, representante do mercado financeiro, de preferência com uma boa máscara, uma máscara de bom moço. Então, isso não conseguiu fazer. Então, no Brasil, essa realidade se deu devido, principalmente, pela crise política que vive nos Estados Unidos, que comanda o mundo, que comanda a América Latina, comanda o Brasil de cabo a rabo. Com a atrapalhada, os vai e vem do governo Trump, em função da crise econômica, que ela é muito grande. E também pelas características do regime político do Brasil. Então, essa polarização em função do golpe de Estado, o aprofundamento, o acirramento da luta de classe, da indignação, da resistência popular, e não conseguiu fazer com que o imperialismo emplacasse o candidato dele. Teve que se apoiar num e no outro. Na verdade, tem um salve-se quem puder entre os partidos no Brasil, que acabou abafando qualquer possibilidade de uma candidatura independente. Agora, outro perigo visto pelo imperialismo em relação a um governo Bolsonaro é que a sua enorme rejeição. O Bolsonaro ele é muito rejeitado por amplas camadas, principalmente camada popular mais ativa, e que poderia facilitar um levante de massa contra o governo na primeira medida antipopular, antidemocrática do governo, e podia, inclusive, desestabilizar o país. E desestabilização é tudo que o imperialismo não quer. Agora, já foi dito anteriormente pelos companheiros que o principal sinal de mudança da postura do imperialismo em relação às eleições no Brasil foi a matéria de capa da revista The Economist, no dia 20 de setembro, há 5 dias atrás, que afirma que Jair Bolsonaro é a mais recente ameaça na América Latina, desqualificando o candidato
de uma forma bem categórica, né? E prevendo, inclusive, que seria um presidente desastroso. Essa é a afirmação, né? Tá. Mas eu só faço uma afirmação aqui, não é que os grandes monopólios estão divididos em relação a apoiar o não Bolsonaro. Não estão divididos. Você vai ver, assim, outras publicações que representam a burguesia internacional, elas vão no mesmo sentido. O Paulo Uribe já colocou do Financial Times, que fez uma matéria e vai no mesmo sentido, e inclusive estava vendo no dia 16 de setembro, né, o Financial Times questiona se o Bolsonaro e o Paulo Guedes, se eles vão ter condições de cumprir as promessas sem ter maioria no Congresso. Né? Ele afirma que precisa outro presidente, né, que tenha sintonia com o Congresso, que possa fazer aprovar, né, as reformas. O The Guardian, de ontem, ele traz uma matéria que afirma que o Bolsonaro pode arrastar o Brasil de volta à ditadura. Destaca o manifesto dos intelectuais contra o candidato e também destaca o grupo do Facebook das mulheres contra o Bolsonaro e da campanha Ele Não. Isso no The Guardian de ontem. No Washington Post, no dia 21 de setembro, ele faz a pergunta assim, na matéria: o Brasil está prestes a eleger seu próprio Trump? Questionando também o Bolsonaro. E o New York Times, no dia 24, de ontem, ele diz que o Bolsonaro se enfrenta com as mulheres e destaca, nessa matéria também, a campanha do Ele Não. Quer dizer, todos esses órgãos, sem contar ainda os outros órgãos, que também vi uma avaliação negativa do Bolsonaro no Le Monde, e no Le Figaro também, da França. Então, esses órgãos, eles representam os monopólios internacionais. Eles dão a dinâmica para toda a imprensa mundial. Né? E eles não têm confiança nenhuma no governo Bolsonaro. Né? Eles duvidam muito que o Bolsonaro possa aplicar um ajuste sem ter o controle do Congresso. Né? Ainda correndo o risco de provocar um levante em massa no país. Inviabilizar daí toda a implantação, aplicação do plano do imperialismo no país. Então, esses órgãos dos jornais do imperialismo, eles fazem uma crítica forte ao Bolsonaro. Só que, implicitamente, todas essas posições, eles acabam apoiando a candidatura do Haddad. Não abertamente, mas implicitamente, porque se está polarizado. Se tem dois candidatos, está bem dizer meio a meio. 50%, 50%. E começa a bater no Bolsonaro, favorece o Haddad. Ainda não tem uma declaração aberta a favor do Haddad, está implícito isso, né? Porque a campanha é clara para desconstruir o candidato Bolsonaro e para beneficiar o Haddad. Isso é campanha a nível mundial e que ela reflete no Brasil também. Não é à toa que começou a aparecer notícia negativa em toda a imprensa em relação ao Bolsonaro. Por exemplo, a Folha de São Paulo de ontem, ela desenterrou um telegrama do Itamaraty de 2011, em que a ex-mulher do Bolsonaro, ela acusa o capitão de tê-la ameaçado de morte. Quer dizer, lenha na fogueira contra o Bolsonaro. Isso repercutiu uma campanha em todos os meios de comunicação. O Globo Online de hoje, ele traz uma matéria que afirma o seguinte, ó: guru de Bolsonaro defendeu reforma da Previdência semelhante à do Temer. Para queimar, né? No site da Folha de São Paulo, de hoje também, que eu estava olhando, na capa, tinha 3 matérias na sequência contra o Bolsonaro. Né? A primeira, comentando a pesquisa do Ibope-CNI de hoje, ela coloca assim, ó: Bolsonaro segue líder, mas perde para Haddad, para o Alckmin e possível no segundo turno. Depois, logo abaixo, vinha assim, ó: presidente do partido de Bolsonaro intervém no diretório paulista e expulsa a secretária. Outra matéria negativa. E por na sequência, na mesma página, diz o seguinte, ó: moral e cívica traz valores não compatíveis com a Constituição. Acabar com a proposta do Bolsonaro de colocar moral e cívica no colégio de novo. E no Estadão também, hoje de tarde, tinha a seguinte matéria: filho de Bolsonaro divulga foto com simulação de tortura em rede social. Quer dizer,
não é só internacional, mas é nacional também, é uma combinação bárbara, uma campanha ferrenha para derrubar o Bolsonaro mesmo, né? Isso também sem contar também a própria crise interna da candidatura do Bolsonaro, né, em desacerto com o Paulo Guedes e com o General Mourão. Tá? Agora, alguém pode pensar assim, mas será que não é uma contradição do imperialismo apoiar o Haddad e apoiar o PT? O imperialismo apoiar o PT e o Haddad? Na verdade, o Haddad nem é PT. Esse cara vai mais a fundo mesmo, nem o PT é PT. Porque é tudo uma fantasia. Tem manipulação plantada na cabeça do povo. De que o Haddad e o PT são de esquerda, ou são até de extrema esquerda. Isso é balela, isso aí é uma propaganda só. O PT, ele defende um programa capitalista, do tipo social-democrata. O PT defende a manutenção da propriedade privada, né? E é a favor de conceder migalhas para o povo. Bem dizer, é um cala-boca de pobre. Dá umas migalhas aqui, umas migalhas ali, mas ele segue na linha da burguesia. E o Haddad, ele está localizado politicamente à direita do PT. Então, um provável governo Haddad, ele estaria localizado hoje no centro do espectro político, junto com o Centrão, junto com o PDT, junto com o PMDB, junto com o PSDB. Então, até é bem provável que num possível governo Haddad tenha algum ministro do PSDB. Não está descartado. Porque a ideia é fazer um governo de salvação nacional, uma coalizão, né? Um negócio bem mais à direita do governo do Lula e também é mais à direita do governo da Dilma. Né? Porque, ao mesmo tempo, semelhante ao governo do Lula de 2013, né? Que naquela época o Lula manteve todos os contratos com a burguesia que tinham sido assinados pelo governo da FHC e os bancos. Hoje o Haddad vai fazer a mesma coisa. O Haddad vai manter os contratos do governo Temer com os bancos. A diferença é que na época do Lula tinha recurso financeiro, o alto preço das matérias-primas. E hoje o Haddad vai pegar uma crise econômica bárbara. Né? Então, para concluir, o que obriga, né, essa situação, né, obriga a patronal e o governo de plantão a cada vez mais explorar os trabalhadores de uma forma violenta mesmo. Né? Ainda, fazendo uma comparação, ó, tem muita semelhança essa situação do Brasil de hoje com a semelhança da eleição na França do ano passado. Então, Macron, ele venceu a Le Pen, que é do partido de extrema-direita, no segundo turno. Veja bem, no movimento de todos contra Le Pen. Qual foi o resultado? O governo Macron, que se revelou ser um governo do banqueiro internacional. Agora, no Brasil, eles tentam impor, acho que o mesmo movimento da França do ano passado. Quer dizer, todos com Haddad contra Bolsonaro, contra o elemento da extrema-direita. E daí vai surgir um governo Haddad ligado também diretamente aos banqueiros internacionais. Então, se o Lula falou que nunca antes, na história do Brasil, os bancos lucraram tanto como no governo dele, o Haddad também vai poder dizer a mesma coisa, porque vai ser uma ciranda financeira maior ainda. Então, acho que essa é a perspectiva